Evangelho de João, capítulo 10, nós leremos os versos 10 e 11, depois o 17 e 18. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu, espontaneamente, a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reaver. Este é a ordem que eu recebi de meu Pai. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender as Suas verdades e não deixe que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor. Nos inspire, Senhor. Faça-nos entender e compreender a Tua vontade para nós. E nos coloque, Senhor, no caminho da transformação, no caminho da mudança. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia especial. É o dia em que celebramos a Páscoa, ou como dizemos na tradição cristã, hoje é o dia da ressurreição, o domingo da ressurreição. Um memorial que nos faz lembrar que nós somos redimidos pelo Cordeiro. A Páscoa ela foi instituída ainda no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no Egito, escravizado por 430 anos. E veio o último juízo de Deus sobre aquela nação. E Deus ordena através de Moisés que um cordeiro fosse morto e que o sangue daquele animal fosse colocado nos umbrais das portas. Aquele animal é morto e a congregação de Israel passa então nos seus umbrais o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro teria o poder de impedir que a morte e o juízo penetrasse ou invadisse lares e aquelas famílias que o sangue do cordeiro estivesse sobre a porta. Nós sabemos que tudo que existe no Antigo Testamento é uma sombra, é um prelúdio, é um prenúncio daquilo que viria depois. O Evangelho veio revelar todo o plano de Deus. E o Cordeiro de Moisés é apenas uma tipificação, é apenas uma metáfora, uma simbologia do Cordeiro verdadeiro que viria depois. O Cordeiro de Moisés representava o Cordeiro imaculado, incontaminado, o Filho de Deus, que seria entregue para redimir o homem. Jesus veio antes de Moisés, o Cordeiro de Moisés. Ele veio representar o Cristo. Porque quando o homem peca no jardim, Deus já havia projetado, Deus já havia determinado um plano para resgatar o homem. Então a cruz, ela divide a história, mas ela não está no meio da história. A cruz, ela divide a história, mas antes mesmo da fundação do mundo, Apocalipse 13:8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto. Antes mesmo dele arquitetar toda a criação, Jesus já havia sido entregue pelos nossos pecados. A ordem de Deus para o homem, ou o aviso de Deus para o homem, é: não comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E você deve estar se perguntando, mas Adão comeu e ele viveu 930 anos. Mas quando ele come, imediatamente ele morre. Porque no pensamento teológico cristão, vida é diferente de existência. Como diz o sábio, eu trabalho para comer e como para trabalhar. A gente entende que isso é vida, mas na teologia cristã, isso não é vida, isso é existência. Você já passou pela experiência de desligar um ventilador da tomada e você percebe que não é imediatamente que ele para. Ele continua ventando ainda, ele continua rodando ainda, porque ainda existe nele uma energia residual. Quando o homem peca no jardim, ele rompe com a fonte da vida. Ele rompe com o seu Criador. O homem no jardim achou que ele seria autossuficiente em relação a Deus. E esse é o nosso pecado. O nosso problema não são os pecados que nós cometemos, o nosso problema é que nós somos pecadores, o nosso problema é que nós rompemos com a fonte da vida.
João, no início desse evangelho, vai dizer para nós que ele é a vida, que vindo ao mundo ilumina todos os homens. A luz é a vida é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Quando Abraão vai oferecer Isaque, Isaque faz uma pergunta. Isaque interpela Abraão dizendo: onde está o Cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá. Agora imagine você comigo uma conversa entre João Batista e Abraão. Abraão dizendo: Deus proverá o Cordeiro. E João Batista, quando enxerga Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É como se João Batista estivesse dizendo: ei Abraão, esse é o Cordeiro provido por Deus. Esse é o Cordeiro que Deus proveu para nós, para tirar o pecado do mundo. O texto que nós lemos diz que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu vim reconectar você novamente com o Pai. Eu vim reconectar você com a fonte da vida. Eu vim novamente te reconciliar com Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto para trazer reconciliação. Uma vez na igreja, uma criança pré-adolescente, ousada, chegou para mim e perguntou assim: pastor, posso te fazer uma pergunta? Falei: claro. Ela falou assim: eu acho que é injusto quando a gente lê na Bíblia que Deus mandou matar um cordeiro. Aquele animalzinho não merecia morrer. E eu falei para minha mãe falou assim que é justo sim. E ela botou a mão na cintura e falou: quero saber do senhor. O que o senhor acha? Falei: primeiro, eu acho que você é ousada. Segundo, eu acho que você tem toda a razão. E ela falou assim: como assim, você está concordando comigo? Eu falei: tô. Eu não só estou concordando com você, mas estou dizendo para você que você entendeu o Evangelho. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, que não merecia morrer pelos nossos pecados. Mas Ele foi uma entrega. Ele veio ser a vida existente no mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. E sabe por que nós temos vida? Porque no verso 11 ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós temos vida porque nós recebemos de Jesus. Porque nós somos ovelhas do bom pastor. Porque nós recebemos dele a vida. Mas a história da Páscoa não acaba aí. Não acaba apenas no Cordeiro morto. No domingo pela manhã, o Espírito de Deus rompe o lacre romano que guardava o sepulcro de Jesus. E invade aquela sepultura e traz Jesus de volta à vida. Jesus ressurge. E aquela afirmação daquela sepultura ecoa na eternidade. Porque procura dentre os mortos o que vive. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus ressurge. No domingo pela manhã, a morte não pôde detê-lo. Sabe por que a morte não pôde detê-lo? Porque Jesus atravessou a sua jornada como homem e sem pecado. Paulo vai dizer em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. A recompensa que nós recebemos por conta do pecado é a morte. E quando Jesus morre, quando Jesus entrega a sua vida, e que a morte tenta retê-lo, ela não consegue. Quando a morte vai cobrar a paga, Jesus não tinha pecado, não pesava contra ele acusação alguma. As trevas não prevaleceram contra a luz. Jesus é devolvido à vida. Ele ressurge para dizer: eu cumpri perfeitamente e plenamente o plano de meu Pai. O que é mais lindo é que nós recebemos a vida de Jesus. O que é mais lindo é que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos
habita em nós. É a vida de Jesus em nós por meio do seu Espírito. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos nos ressuscitará também. Essa é a promessa da Páscoa. Que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos em glória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Eu tenho um desafio para fazer para você. A partir aí do verso 17 do texto que lemos. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu quero te desafiar a fazer uma entrega. Jesus, ele não foi assassinado. Jesus não foi um mártir. Jesus foi uma entrega. Jesus foi um sacrifício. E ele mesmo diz, não pense vocês que alguém tem poder de tirar a minha vida. Ninguém tem. Pode vir os exércitos da terra, toda a força humana, ninguém teria poder para tirar a vida do Filho de Deus. Ninguém teria poder para assassinar Jesus. Jesus sobe naquela cruz porque ele foi uma entrega voluntária de amor, para que o juízo de Deus não nos alcançasse, para que o sangue dele sobre nós nos livrasse da morte e da condenação. Nós estamos debaixo da cruz de Cristo, com os nossos pés encharcados pelo seu sangue, redimidos nela, por uma entrega de amor que Jesus fez em nosso favor. No final do Evangelho de João, um pouco antes da crucificação de Jesus, Jesus está no Getsêmani. E aí vem toda a guarda romana, vem alguns religiosos, Judas o traidor, e eles vêm prender Jesus. E quando eles estão se aproximando, Jesus antecipa e diz, vocês estão procurando quem? E eles falam, Jesus, o Nazareno. E Jesus fala assim, eu sou. E o texto de João vai dizer que quando Jesus pronuncia essa palavra, eu sou, todos caem no chão. O que Jesus está dizendo é, ninguém tem poder para me prender. Eu estou me entregando. Quando Jesus vai ser preso, Pedro retira uma espada do soldado, corta a orelha, num ato de tentar defender Jesus. Jesus pega aquela orelha, coloca de volta e diz, Pedro, você não entendeu nada. Se eu orasse aqui agora, meu Pai enviaria 12 legiões de anjos. Você não entendeu, Pedro, que eu estou me entregando? Eu quero te desafiar a ser uma entrega também. Quando nós falamos aqui de compartilhar, você pode compartilhar o pão, você pode compartilhar recursos, mas existe uma coisa muito maior que você pode compartilhar, é a vida. Jesus em João 7,38 diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Compartilhe, seja uma entrega, para que o mundo possa experimentar a vida verdadeira de Jesus. Você possui essa vida. Seja então alguém que viva uma entrega. Se entregue. Faça assim como Jesus. Eu não estou sendo obrigado por causa da religião. Não é uma imposição. É um ato voluntário de amor. Compartilhe aquilo que Jesus colocou em você. Compartilhe a vida. Compartilhe amor. Compartilhe esperança. Jesus foi uma entrega voluntária de amor. Agora imagine que você é um dos discípulos que caminhou com Jesus por aproximadamente 3 anos de ministério. E você viu Jesus ressuscitar os mortos.
Você viu Jesus caminhar por sobre as águas, você viu Jesus expulsar os demônios. Você viu Jesus transformar água em vinho, você viu Jesus curar uma sogra. E agora você vê Jesus sendo entregue e sendo morto. E se eu estivesse no lugar daqueles discípulos, eu pensaria assim, cara, se esse cara que tem domínio sobre o vento, sobre as águas, que ressuscitou os mortos, morreu, o que será de mim? Os discípulos tiveram essa mesma reação, ficaram com medo, amedrontados, reuniam-se a portas fechadas. Mas Jesus de repente se coloca entre eles e diz: a paz seja convosco. E diz para Tomé: Tomé, toca nas minhas feridas, veja que sou eu. Tomé toca nas feridas de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus responde para Tomé: Tomé, por que me viste, crestes? Bem-aventurados serão aqueles que não me viram, mas creram. Sabe por que eu sou feliz? Porque eu nunca vi Jesus. Eu sou louco para ter essa experiência sobrenatural de ver Jesus, mas eu nunca tive. Mas eu me agarro a essa promessa: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado é você hoje, se você crer em Cristo Jesus. Porque Ele veio de uma forma muito simples e muito humilde, mas voltará de uma forma gloriosa. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirão que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a Páscoa. Isso é aquilo que creio com todas as minhas forças. Esse é o motivo pelo qual eu tenho vivido uma vida de entrega. Porque eu entendi que o maior milagre Ele fez na cruz. E Ele ressuscitou para dizer para nós: assim como eu ressuscitarei, você também ressuscitará comigo em glória. Se entregue, porque o Evangelho é o mundo do espelho. Se você quiser crescer, desça. Se você quiser ganhar, perca. Então seja uma entrega. Alcance pessoas. Fale desse amor que você está ouvindo hoje. Fale daquilo que Jesus fez em você e através de você.